Boa tarde, pessoal. Então, vamos lá, nossa aulinha, 2 horas de penal. Então, separei aqui para nós algumas questões. E aí, a gente fala um pouquinho sobre o Instituto, e aí a gente vem falando sobre as questões, tá? Então, vamos lá. Essa questão aqui, ela trata do concurso de crimes. Então, nós temos, né, concurso de crimes formal, o concurso de crimes material e temos o crime continuado, que nós falamos sobre ele na aula passada e que nas provas a FGV gosta muito de confundir. Então, no concurso material, nós estamos lá no artigo 60 do Código Penal e no concurso formal, artigo 70 do Código Penal. Enquanto que no crime continuado, artigo 71 do Código Penal. Então, como que funciona, para que é que servem esses institutos? Crime continuado e concurso formal, a rigor, eles são institutos penais mais benéficos para o autor do crime. Então, no momento da dosimetria da pena, o magistrado, ele vai se utilizar de uma técnica que é chamada de técnica de exasperação da pena. Então, nós temos um sistema trifásico de dosimetria da pena, e aí, essa exasperação ela é realizada na terceira fase. Então, na terceira fase é o momento em que o magistrado, no cálculo da pena, ele vai operar as causas de aumento e as causas de diminuição de pena, tanto da parte especial quanto da parte geral. E essas causas aqui, crime continuado, com crime mediante concurso formal, são operados como causas de aumento da parte geral, ok? Muito embora elas sejam mais benéficas para o autor que pratica o crime nessas condições, a gente vai ver que no momento da dosimetria, a gente tem a falsa impressão de que isso, a rigor, seria uma causa de aumento, como se fosse, por exemplo, de um crime qualificado por uma majorante, quando, na verdade, não é. Então, nós vamos tratá-las como majorantes da parte geral. E aí, veja, no concurso formal, eu tenho uma ação ou uma omissão que vai produzir mais de um resultado. Tudo bem? Então, só para a gente entender como é que essa ação ou omissão ela vai se manifestar no mundo dos fatos, então a gente tem que se lembrar o seguinte, que nós temos a conduta, que pode ser dolosa, culposa, préter-dolosa, e que essas formas que vão revestir determinado crime, elas ora são manifestadas pela omissão, ora pela ação, que também é chamado de comissivo, ora comissivo por omissão, que a gente vai ver que é também chamado de crime omissivo impróprio, ok? Então, pessoal, a minha conduta, ela vai ser revestida, ela vai ser dolosa por omissão ou ação, ela vai ser culposa por ação, ela vai ser préter-dolosa por ação. Então, veja que, na verdade, esse tríduo, que quando vocês estudam a conduta, também é abordado junto com ela, a rigor, não são variáveis da essência, porque as variáveis são 3, dolosa, culposa ou préter-dolosa, mas são as formas pelas quais essas condutas vão se manifestar no mundo dos fatos. É isso. Então, eu digo assim, fulano praticou um crime doloso, tudo bem. Como? Ação ou omissão? Ele praticou esfolando alguém. Então, ele praticou um ato comissivo. Então, o dolo dele, ele foi manifestado através de uma comissão. Tudo bem? No crime formal, nós temos uma ação ou omissão
que vai produzir mais de um resultado. Tudo bem? E aí, veja, essa é a regra do concurso formal que está inserida no caput do artigo 70. E aí, o que acontece nessa ação ou omissão com mais de um resultado? Eu vou ter uma conduta inicial dolosa e eu tenho um resultado mais grave que eu não desejava. Então, veja isso, eu tenho um desígnio, e eu acabo provocando dois resultados. Então, os meus desígnios, eles não são autônomos, é um só que ocasiona dois resultados. Então, exemplo, eu quero praticar um homicídio doloso. Então, eu efetuo um disparo com a minha arma de fogo na direção do meu desafeto, que é o motociclista. A bala transfixa ele, que é o piloto, mas também acerta o carona. Então, eu tive uma ação com um desígnio que era de matar o condutor da motocicleta. No entanto, eu produzi dois resultados. Um que eu realmente desejava, inclusive atingir, e outro a título de culpa. Isso é concurso formal. Então, eu tenho, geralmente, um resultado alcançado, que é doloso, e, dentro desse contexto, desse resultado que eu consigo alcançar, eu acabo tendo ali um outro resultado a título de culpa. Então, muito se assemelha aos crimes preterdolosos, mas nós não podemos criar uma premissa sobre isso, porque existem exceções. Mas, veja, qual é o efeito jurídico disso, afinal de contas? Bom, nesse caso aqui, nós vamos pegar a pena do crime mais grave, no meu exemplo, homicídio doloso, e nós vamos exasperar, e aí entra a causa de aumento. Então, nós vamos exasperar, salvo engano, de 1/6 a 2/3, que está ali no 70, depois a gente vai ver. A gente vai exasperar isso na terceira fase. Então, veja aqui, a rigor, esse concurso formal, ele não é uma causa de aumento, é porque você está embutindo ali no cálculo da pena dois crimes. Então, isso é infinitamente mais benéfico para o autor, porque ao invés de eu somar as duas penas dos dois homicídios, doloso e culposo, eu vou trabalhar com uma só, que é o doloso, e dentro do cálculo da pena, quando eu chegar na terceira fase, eu vou exasperar a pena que eu apliquei com base nesse homicídio culposo, tudo bem? Então, isso é uma ficção jurídica. Tá? Agora, eu posso ter um concurso formal, que é a exceção, que ele é chamado concurso formal com desígnios autônomos. Eu tenho desígnios autônomos. Significa dizer que desígnio é uma vontade. Então, eu tenho vontade autônomas. Então, eu vou praticar uma ação ou uma omissão, se for um crime omissivo, e veja que eu quero e alcanço dois resultados. Esse meu segundo resultado que eu alcancei, ele é desejado. Então, no meu exemplo da moto, então, eu queria matar os dois. Então, usei uma cápsula de AR-15. Então, obviamente, que transfixou o piloto e também matou o carona. Mas eu queria matar os dois. Então, veja que aqui, nesse concurso formal, eu trabalhei com dois desígnios. Então, é como se eu tivesse praticado duas condutas para dois resultados. Qual é o efeito prático disso? O efeito prático disso é que nós vamos tratar como se fosse um concurso material. Então, nesses meus dois homicídios, embora eu tenha praticado uma ação só, o juiz ele vai calcular a pena de cada um deles isoladamente, e aí, ao final, ele vai operar o cúmulo material de penas, ou seja, ele vai somar o que ele calculou, vai encaixar em qual regime de cumprimento de pena vai ser, obviamente o fechado, e aí ele vai iniciar o cumprimento de pena dele, tudo bem? Então, a rigor, o concurso formal do parágrafo único, ele é como se fosse um concurso material. Por quê? Porque eu alcancei dois resultados com dois dolos. Então, aqui nós vamos trabalhar com o cúmulo material. E aqui, artigo 60 não, desculpem, artigo 69. E aqui a gente tem o cúmulo material. Então, eu calculo a pena
de cada um dos crimes isoladamente, e, ao final, eu opero a soma e jogo isso dentro do regime respectivo. Tudo bem? Então, esses são os concursos de crimes formal e material. Claro que, na sua prova, eles gostam muito desse daqui, porque, evidentemente, ele não é um concurso formal, a rigor, ele ali vai ser tratado como concurso material. E o crime continuado da aula passada, em que, pelas mesmas condições de tempo, lugar e espaço, a gente subentende que um é sequencial do outro, de modo que nós pegamos a pena do maior deles de mesma natureza e exasperamos também da mesma forma que aqui no crime formal, tá? Mas aqui no crime formal, então, pô, se a metodologia de cálculo é a mesma, por que é que eu tenho institutos diferentes? Porque aqui você tem uma continuidade de crimes ao longo da linha cronológica. São várias condutas que são renovadas o tempo todo. Aqui você está vivenciando um contexto fático só, e dali você dispara os resultados. Aqui não. Aqui, o tempo todo, eu renovo com resultado novo. Então, eu tenho dolos verdadeiramente distintos. Mas, como eu disse, por uma ficção jurídica, vai ser considerado o crime de um só, quando são da mesma natureza e exasperado. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos ver aqui a nossa questão, o que ela quer dizer para nós. Deixa eu só apagar aqui o quadro. Então, vamos lá. Juarez, com a intenção de causar a morte de um casal de vizinhos. Então, ele queria matar dois, né? Um casal de vizinhos. O nosso autor, Juarez, aproveita a situação em que o marido e a esposa estão juntos, conversando na rua, e joga um artefato explosivo nas vítimas, sendo a explosão deste material bélico a causa eficiente da morte do casal. Apesar de todos os fatos e autoria restarem provados em inquérito, encaminhado ao MP, com o relatório final de indiciamento somente de Juarez, o promotor de justiça se mantém inerte em razão ao excesso de serviço, não apresentando denúncia no prazo legal. Então, nós estamos aqui com penal misturado com processo penal, né? Então, a gente tem uma ação penal titularizada pelo Ministério Público, cujo prazo não foi exercido nos termos da lei. Provavelmente, aqui, acho que 10 dias, porque não está dizendo se a pessoa está presa ou está solta, o Juarez. Depois de vários meses com a omissão, o filho do casal falecido procura o advogado da família para a adoção das medidas cabíveis. No momento da apresentação de queixa em ação penal privada subsidiária da pública, então, o que aconteceu? O MP, dentro do seu prazo, não exerceu, então, nós temos uma ação penal privada subsidiária da pública, que também é chamada de ação penal substitutiva ou queixa-crime substitutiva, justamente porque ela vem com essa finalidade. De acordo com o Código Penal, deverá imputar a Juarez a prática de 2 crimes de homicídio em. E aí, o que vocês marcariam aqui, gente? Pode chutar, não tem problema nenhum. Letra A, B, C ou D? Então, olha só. Concurso material, requerendo a soma das penas impostas. Não, nós temos uma ação ou omissão, né? Porque ele estourou um explosivo. Então, a gente tem aqui o explosivo, ele se constituiu em um ato comissivo, porque foi uma postura positiva, única. Então, não é concurso material, já está fora. Concurso formal, requerendo a exasperação da pena mais grave em razão do concurso de crimes. Não, isso daqui é o caput, lembra que é a regra. Não é isso. Por quê? Porque aqui nós temos um desígnio autônomo. Então, tudo bem, é um concurso formal, perfeito, mas a gente não vai ter o sistema de exasperação. A gente vai ter um sistema de cúmulo material. Tá?
tá? Depois, continuidade delitiva, falei, eles amam continuidade. Também não tem nada a ver. Por quê? Isso aqui aconteceu em um mesmo contexto de vivência. Continuidade não é no mesmo contexto. Os crimes eles se renovam, você consegue fragmentar cada um isoladamente. Nenhum é dependente do outro. Aqui, no concurso formal, você tem uma vivência com mais de um resultado. Se dentro dessa vivência criminosa você dolosamente quis os outros resultados, o efeito prático disso é somar pena. Soma pena. Se você não quis, o efeito prático disso vai ser o sistema da exasperação. Tudo bem? Então, também não é a continuidade delitiva. D, concurso formal, requerendo a soma das penas impostas para cada um dos delitos. Justamente aqui, em razão da figura dos desígnios autônomos. Veja, pessoal, que a questão ela traz para nós o detalhe. Desejando a morte do casal. Então, a questão disse para vocês o quê? Dolo de matar duas pessoas. Ele queria a morte do casal. Então, para não restar dúvidas de que ele queria os dois resultados, a questão ela trouxe muito bem especificado. Porque se ela não tivesse trazido, seria a letra B. Um dolo que ele queria e uma merda que a outra morreu. Mas aqui não, ele queria a morte dos dois. Então, aqui, para nós, o gabarito vai ser a letra D de dado. Tudo bem? Alguma dúvida? Podem perguntar, gente. Não precisa ter vergonha. Então, olha lá. Artigo 70. Uma ação ou omissão, dois ou mais crimes idênticos ou não. Aplica-se-lhe a pena mais grave das penas cabíveis ou se iguais somente uma delas. Veja. Dois ou mais crimes idênticos ou não. Então, eu posso, por exemplo, ter um homicídio e uma lesão corporal. Não são de mesma natureza. Por quê? Homicídio tutela a vida, lesão corporal tutela a integridade física. Então, eu posso ter um crime, um concurso formal tranquilamente. E aí, veja, aplica-se-lhe a pena mais grave, se cabíveis ou iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. As penas aplicam-se cumulativamente, que é o nosso caso, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Qual que é o artigo anterior? 69, que é concurso formal. Então, os caras estão falando, dá tratamento de concurso material, me perdoem, dá tratamento de concurso material para isso daqui. Não considera crime formal. E aí é óbvio, né, que esse cúmulo, esse sistema de exasperação não pode exceder um concurso material. Então, por exemplo, eu não poderia, no meu cálculo, se eu como juíza vou fazer um cálculo, e eu pego lá duas penas e exaspero uma, e esse cálculo dá mais do que se eu tivesse somado cada uma delas isoladamente, alguma coisa está errada, né? O Instituto Crime Continuado e Formal sempre vai ter uma pena menor do que a que se fosse um concurso material. Então, no concurso material, a pessoa ela responde isoladamente por cada crime. É como se fosse uma norma de comunicação, assim como o concurso de agentes. Então, por exemplo, se eu pratico um crime em coautoria, o promotor de justiça na ação penal dele, quando ele vem trazer um pedido condenatório, ele coloca, né? Denuncio Laila Stanley nos termos do artigo tal, C/C 29. Isso aqui é uma norma de comunicação para dizer, olha, os dois vão ter a mesma metodologia de cálculo. Obviamente, na medida das suas culpabilidades, mas ele é uma norma de extensão. Outra norma de extensão que a gente tem? Tentativa. Então, eu pego a norma de extensão e eu trago ela na capitulação da denúncia criminal para mostrar o quê? Que existe a forma tentada e que isso deve ser considerado no momento do cálculo. Então, da mesma forma, concurso material e concurso formal são normas de extensão que você usa, mas elas não vão interferir na essência dos crimes. Então, o juiz ele vai pegar o homicídio, pegar a lesão e instruir separadamente, como se fossem processos distintos. Na hora de calcular, ele vai calcular cada um isoladamente.
Depois ele opera a soma. Depois ele opera a exasperação para determinar e fixar o regime inicial de cumprimento de pena. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certinho? Então, olha lá, eu tinha falado no começo da explicação que o desígnios autônomos estava no parágrafo único. Não, mentira, me perdoem, está na parte final aqui do 70, tá? Só estou meio enferrujada, não decoro mais os artigos como antigamente. Então, olha lá, vamos para a próxima. Uma questãozinha dessa aqui é certa na prova de vocês, a FGV ama. Então, vamos lá, questão 2. Deixa eu ver aqui. Cláudio, na cidade de Campinas, transportava e portava em um automóvel 3 armas de fogo. Ah, essa questão aqui foi bem maneira, eu gostei dela. 3 armas de fogo, sendo que 2 estavam embaixo do banco do carona e uma em sua cintura. Abordado por policiais, foram localizadas todas as armas. Então, a gente tinha uma na cintura, ok? E outras 2 dentro do embaixo do banco. Diante disso, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Cláudio pela prática de 3 crimes de porte de arma de fogo de uso permitido em concurso material por 3 vezes na forma do 69. Foi acostado nos autos laudo pericial, confirmando o potencial lesivo do material, ou seja, isso daqui constata a materialidade dos crimes pelos quais ele foi denunciado, porque se a arma ela não é apta a efetuar disparos, eu não tenho como caracterizar esse tipo penal incriminador, confirmando o potencial lesivo do material, bem como que as armas elas eram calibre 38, ou seja, elas eram de uso permitido, com numeração de série aparente. Então, vamos lá. Nessas condições, o que nós temos? Primeiro detalhe, tá, gente? Eu não sei se vocês vão ter módulo de LEP aqui, Legislação Penal Especial. Então, vamos nós aqui na raça. Vamos ter uma aulinha aqui. Nessa lei, então, o que nós temos? Esse crime do artigo 14, que é um crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido, por mais que o verbo seja, o nome do crime seja porte, esse porte não é simplesmente trazer consigo. Sempre que eu tenho uma arma de fogo acondicionada, fora da minha casa ou da extensão da minha casa, tipo varanda, isso já é porte. Então, por exemplo, estou dando aula aqui na LAC, estou com minha arma lá no carro. Isso é porte, tá? Então, o porte legal de arma de fogo de uso permitido não é simplesmente trazer consigo o artefato. Sempre que não se encaixar no verbo da posse, que a posse é você guardar em casa ou nas dependências da sua casa, em local de trabalho, quando você seja gerente ou responsável pelaquela localidade, isso é posse. Fora dessas variáveis, tudo é porte ilegal de arma de fogo. Então, como a questão ela quis te induzir, né, dizendo, uma na cintura e 2 no banco. Então, a galera, 2 posses e 1 porte. Não, porte para todo mundo, tudo é portar, ok? Então, esse é o primeiro detalhe. Só que aqui nós temos um entendimento muito interessante do STJ, tá? Quando as armas são de mesma natureza, o STJ considera que, no mesmo contexto, é crime único. Tá? Então, isso é uma interpretação jurisprudencial que você não vai conseguir extrair lendo a lei seca. Lá na lei seca não tem nada disso. Então, veja, tem que ser arma de mesma natureza. Então, se eu, por exemplo, eu tenho lá uma arma de fogo de uso restrito e uma de uso permitido, aí eu tenho um concurso de crimes, ok? Porque são de naturezas diferentes e eu não tenho crime único, tá? Então, a questão, ela queria esse entendimento do STJ. Fiquem atentos que agora a FGV aprendeu a cobrar entendimento dos tribunais superiores. Então, veja, nessas condições, responderá crime único de porte de arma de fogo, exatamente isso. Muitos alunos perguntam assim, pô, professora, mas e na hora da dosimetria, então o cara vai ficar tranquilo? Não, gente. Essas 3 armas, ele vai levar em consideração
no sistema trifásico, né? Nas circunstâncias judiciais, nas agravantes genéricas, ele vai trabalhar com essas variáveis para ele poder individualizar a pena, mas é óbvio, né, a limitação de atuação dele é bem menor, ou seja, é bem benéfico para a pessoa mesmo que for encontrada nessas condições. Então, o juiz ele pode até aumentar a pena, mas vai ser pouca coisa, não vai exorbitar em nada, mas ele vai poder considerar isso no momento da dosimetria, tá? Então, veja, continuidade delitiva, não, porque no mesmo contexto, então você já cortaria por exclusão. Concurso formal entre dois delitos, em continuidade delitiva com o terceiro. Viu continuidade delitiva, já corta fora que está errada a questão. Nunca continuidade é no mesmo contexto. Então, está fora, você já conseguiria tirar as duas. Concurso formal de crimes entre os 3 delitos imputados. Aqui daria para você ficar na dúvida, você teria realmente que saber o entendimento do STJ. Se você não soubesse, você marcaria aqui. Tudo bem? Se não fosse o entendimento do STJ, letra D. Tá? Então, muita atenção. Olha, eles colocam crime continuado, enfiam em tudo quanto é coisa. Eles amam esses institutos na prova. Então, mais uma aí. Aqui é a letra A, o gabarito. Aí eu até trouxe aqui um HC do STJ, só para a gente ver, né? Do Rio de Janeiro. A jurisprudência consolidou-se no sentido da existência de um crime único, quando eu tenho mais de uma arma, munição, acessório ou explosivo em posse do mesmo agente, no mesmo contexto, não havendo que se falar em concurso material ou formal. Ok? Então, qual é o raciocínio do STJ? Esses crimes são crimes de perigo abstrato. Então, se ele é de perigo abstrato, veja que nós vamos ter aqui uma só lesão ao mesmo bem jurídico. Ok? Então, esse é o entendimento do STJ. Alguma dúvida? Professor, eu não entendi nada que você está falando. Você não é do direito penal, então você fica aí, você vai decorar esses artigos, pelo menos umas 2 você vai garantir para sua honra na OAB, tá? Esses artiguinhos sempre caem. O que mais? Vamos ver a outra. Deixa eu apagar aqui no quadro. Com certeza você é o puxa-saco do Stanley do Civil, né? Ele veio aqui hoje já? Já. Aí, que absurdo. Ele veio primeiro do que eu, não admito isso. Então, olha lá. Questão 3. Rafael e Francisca combinam praticar um crime de furto em uma residência onde ela exercia a função de passadeira. Já é pobrice, né? Pelo amor de Deus. Não vai pegar esses clientes quando vocês passar. Isso aqui não dá dinheiro. Vai para a defensoria. Ou então um colega que você odeia. Eu faço isso também. Às vezes tem uma açãozinha lá, eu falo, olha, eu não mexo com isso, mas tem fulano que só adora isso. Nossa, ele ama, você pode ir lá, aqueles trens. Aí eu indico, tudo o pessoal que eu não gosto. Vai lá, a pessoa vai lá de indicação minha. Rafael e Francisca combinam praticar um crime de furto. Decidem, então, subtrair bens do imóvel em data sobre a qual Francisca sabia que os proprietários estariam viajando, pois assim ela tinha certeza de que os patrões de quem gostava não sofreriam qualquer ameaça ou violência. Beleza. No dia do crime, enquanto Francisca aguarda do lado de fora, então Francisca está ali dando suporte nos arredores, Rafael entra no imóvel para subtrair bens. Ela, porém, percebe que o carro dos patrões está na garagem e tenta avisar o fato ao comparsa para que este saísse rápido da casa. Então, vamos lá. Todavia, Rafael, ao perceber que a casa estava ocupada, decide empregar violência contra os proprietários para continuar subtraindo mais bens. Descobertos os fatos, Francisca e Rafael são denunciados pela prática do crime de roubo majorado. Majorado aqui pelo concurso de pessoas, né? É a informação que dá para a gente extrair. Nessas condições, então, você vai fazer o quê? Você é advogado da Francisca. Então, o que a gente tem? Rafael, ele acabou, embora ele tenha combinado inicialmente um furto com Francisca, ele acabou praticando um roubo, sendo que Francisca, ela não compactuou com essa variável do crime inicial. Então, nessas situações, o que acontece?
na prática, no processo, se a gente consegue demonstrar que o desígnio inicial de Francisca era furto e do Rafael acabou se transformando em roubo, esse roubo não comunica para ela. Não há essa comunicabilidade, ok? Porque o desígnio dela estava vinculado ao crime de furto inicial, ok? Quando não for esse tipo de questão, eles gostam de colocar bastante assim, fulano e Beltrano combinam de assaltar com um pedaço de pau. B vai armado sem que o outro sabe. Lá na hora, B mata. Nessas condições. Aí quer saber quem responde pelo quê. Se combinou só o roubo, sem ser latrocínio, roubo para quem está sabendo do roubo. Latrocínio para quem praticou latrocínio. Não existe essa comunicabilidade. Tudo bem? Então, vamos ver aqui qual seria. Nessas condições, a gente é advogada da Francisca. A absolvição, tendo em vista que não desejava participar do crime efetivamente. Não. Reconhecimento da participação de menor importância, com a aplicação de causa de redução de pena majorado. Não, não existe isso, participação de menor importância. Dentro do universo de concurso de agentes, nós temos coautor, autor e partícipe. Quando eu digo coautor, eu já estou trabalhando com um plural disso daqui. É só isso. Então, quando eu digo assim, fulano praticou o crime em coautoria, então, provavelmente, no mínimo, era ele mais alguém. Porque eu digo coautores. Então, eu não posso dizer assim, fulano é autor, Beltrano é coautor. Os dois são coautores. E o partícipe, ele não é aquele que tem uma participação de menor importância. Ele é aquele que viabiliza a prática do crime. Ele instrumentaliza a prática do crime, mas ele não vivencia ato executório. Isso é partícipe. Então, ele é o staff do crime. Vai lá, monta o palco do show, na hora do show ele vai embora. Ele não pratica nenhum ato executório, nenhum ato, nem que seja periférico, ok? Nesse nosso exemplo, a Francisca, ela não é partícipe, porque ela não é o staff do cara. Ela é uma coautora que está praticando um ato periférico, vigiando os arredores e dando um suporte para a fuga. Mas ela é coautora? Perfeito, ela é coautora. O coautor, ele trabalha em execução de tarefas, senão não tem o coautor. Se eu tiver que roubar, vigiar os arredores, levar o carro, pegar o povo, pegar o dinheiro, então eu faço sozinha. Óbvio que dentro de um concurso de agentes, eu vou ter divisão de tarefas, porque é para isso que existe. Senão, eu faço sozinha. Então, por exemplo, vou praticar um homicídio, né? Então, um está lá vigiando, o outro está lá amarrando, o outro está lá matando. Cada um fragmenta os atos executórios e se encarrega de fazê-los. Todos vão responder pelo mesmo crime na sua inteireza. Agora, se fulaninho, no meu homicídio, só vigiou ou só pilotou o carro para a fuga, óbvio que na hora da dosimetria, isso é algo que o juiz vai mexer ali uns 3, 4 meses, que vai mudar na vida do cara. Mas, veja, ele é denunciado e processado normalmente. Essa participação de menor importância não é partícipe, não é partícipe. Partícipe é uma pessoa que é o staff do crime, mas ele não vivencia nenhum ato executório, nada. Nada. Ele é absolutamente periférico. É o cara que emprestou o carro do assalto. É o cara que emprestou a arma para o homicídio, o veneno para a morte. Então, ele, lá na hora do contexto, ele não está vivenciando nada. Agora, os coautores, sim. E aí, pela divisão de tarefas, pela natureza do crime, óbvio, uns vão lá e vão dar facada, o outro vai estar lá dentro do carro esperando, não tem como todo mundo fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Mas esses, aí a gente trabalha naquela parte ali do Código Penal que diz assim, todos respondem na medida das suas culpabilidades. Quer dizer isso. Bom, então, o quanto você contribuiu para o evento morte, é o tanto que o magistrado ele vai trabalhar na distribuição dessa pena, tá? Mas não confundir participação com participação de menor importância. Partícipe é uma coisa, participação de menor importância é outra. No nosso caso, ela teve uma participação de menor importância? Teve.
Óbvio, porque não foi determinante para o evento, mas ela é coautora, ela está junto. Tudo bem? Então, não poderia ser também aqui a letra B. Depois, C, o reconhecimento de que o agente quis participar de crimes menos graves, aplicando-se a pena do furto qualificado. Então, veja, vou ler a D, que é parecida. O reconhecimento de que o agente quis participar de crime menos grave, aplicando-se causa de diminuição de pena sobre a pena do crime de roubo. Então, o que vai acontecer? No momento da dosimetria, lembra que eu falei assim, que o promotor, deixa eu só pegar, ver se eu trouxe o artigo aqui, que o promotor ele faz um pedido na ação penal que é único, porque ele vai pegar a capitulação do fato e ele vai dar uma interpretação para essa capitulação. Então, quando ele capitula na denúncia, ele indica todos no crime matriz, que foi o crime que aconteceu. Então, ela, na denúncia criminal, ela vai estar indicada aqui, ó. Então, o promotor vai dizer assim, Rafael e Francisca, nessas condições, respondem como incurso nas penas do artigo 157, Na hora da dosimetria, o juiz ele vai trabalhar com o artigo 29 e seus parágrafos, que trata justamente disso, do desígnio para o crime mais brando, tá? Então, aqui, a rigor, o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar com uma diminuição de pena sobre o crime que ficou consubstanciado. Então, por exemplo, no meu caso do latrocínio que eu falei, um queria roubar e outro praticou latrocínio. Como que ficaria? Os dois no latrocínio, mas na hora do cálculo da pena, ok? O cara que não queria matar, ele vai ficar na pena do roubo. Então, o juiz ele vai trabalhar com isso na hora da diminuição da pena. Então, veja aqui que seria a letra D. Olha lá o que o artigo 29 ele diz para nós. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, depois eu vou voltar nas assertivas, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 1/3. Isso aqui seria para o caso de nós termos chegado só até aqui. Combinaram, furto foi furto. Só que ela, coitadinha, ficou só lá fora, ela não fez porra nenhuma. Então, ela, como coautora, teve uma participação de menor importância. Então, a gente vai aplicar o parágrafo 1º para ela. Na terceira fase, ela vai ter uma pena de 1/6 a 1/3 diminuída. Porque a dona Maria Francisca, ela nem botou a mão na massa direito. Então, ela vai responder como coautora, mas em uma participação de menor importância. Agora, parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai aplicar a pena do crime, se houver pelo menos um dolo eventual. Então, por exemplo, vou assaltar com os caras, vão praticar assalto. Aí os caras, vou levar um pedaço de pau, mas não vamos matar. Aí chega lá, os caras matam com um pedaço de pau. Então, você vai falar, pô, no mínimo ali, ainda que eu não quisesse que ninguém morresse, havia uma previsão de um resultado mais grave, que a gente foi com um pedaço de pau para praticar o assalto. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? A gente vai trabalhar com um aumento até a metade, se houver essa previsibilidade, o que não é o nosso caso. Tudo bem? Então, aqui, a gente marcaria gabarito letra D, tá? D de dado. Depois, vamos ver essa daqui. Erro. Então, vamos lá, gente. Essa daqui é a matéria mais importante que tem para vocês aqui da parte geral, tá? Então, assim, quem gosta já do penal e quer garantir um desempenho bom em penal, né? É algo que vale a pena ser estudado com um pouco mais de calma. Então, olha só, gente. Nós temos aqui o fato típico. Então, nós temos conduta, resultado, nexo e tipicidade. A minha conduta ela pode ser dolosa,
culposa, préter-dolosa. Dolosa, eu posso ter um dolo direto, um dolo indireto. Culposa, imprudência, negligência e imperícia, ok? E veja, pessoal, essas três formas, elas podem se manifestar de forma comissiva, que é chamada de ação, forma omissiva e forma comissiva por omissão. Então, veja, só para a gente recapitular. Comissão é uma conduta positiva, é um fazer, ok? Então, eu vou exteriorizar meu dolo, minha culpa ou meu préter-dolo de forma positiva. Então, eu vou matar alguém, espancando essa pessoa, metendo facada. Então, eu estou de forma positiva. Letra C, não? Ai, será que eu falei errado? Espera aí. Eu falei qual? Não, é a C, gente, me perdoa. Pelo amor de Deus. Artigo 29, parágrafo 2º. Segundo, né? É isso mesmo. Eu falei o quê? Mas eu expliquei a explicação do seu, do D? Então, mas eu expliquei certo? Não. Vou explicar de novo, peraí. Não, vamos voltar, porque eu estou ficando meio louca. A gente tem o concurso daqui 2 semanas. Então, olha lá. Então, voltando, Francisca e Rafael. O que vai acontecer? A Francisca, ela vai responder pelo crime menos grave. O que eu devia estar falando aqui, né? Pelo crime menos grave. Pelo menos eu ponho um artigo depois, né, gente? Hoje vocês relevam, preciso fazer, estou louca. Ela vai responder pelo crime menos grave. E aí, a gente vai aplicar o parágrafo 2º do artigo 29, ok? Então, olha lá. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena do crime menos grave, no caso, furto. Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Então, é isso daqui, furto qualificado. Tudo bem? Então, me perdoem isso daí. É isso mesmo. Então, olha lá, desculpa. A gente tem prova daqui 2 semanas, eu sei que vocês estão passando. Aí, em dezembro, eu tenho outra prova, em janeiro eu tenho outra, final de janeiro outra, fevereiro eu tenho outra. Então, tá meio cheio, assim, né? Magis agora, Magis aqui, dezembro, São Paulo, começo de janeiro, Bahia, final de janeiro, Paraná, começo de fevereiro, Piauí. Aí a gente fica meio louco, assim. Daqui a pouco vocês vão, no final de semana, eu tô lá no sinal, né? Ah, professora, parece que eu tenho aula com essa pessoa. É igual uma mendiga, assim, com uma latinha, catando coisa lá no... lavando para-brisa, né? Então, olha só. Então, olha só, a minha conduta, isso daqui, com certeza, para quem gosta de penal, é algo que vai te salvar muito na prova. A conduta... Então, ela é dolosa, culposa ou préter-dolosa. Dolo direto e indireto, essa classificação quase não cai, é mais dolo eventual, ok? Que é uma variável do dolo indireto, que fica junto com o dolo alternativo, mas depois a gente fala sobre isso. Culpa e préter-dolo. No crime comissivo, eu pratico uma conduta positiva. No crime omissivo, ele é chamado, inclusive, de omissivo puro ou próprio. Por que puro ou próprio? Porque o verbo do tipo, ele é uma omissão. Então, por exemplo, omitir socorro, deixar de prestar recolhimento previdenciário. Então, o próprio tipo penal incriminador, ele traz um verbo que é omissão. Então, eu vejo uma pessoa caída na rua, não faço nada, omissão de socorro.
Então, eu pratiquei o verbo omitir. Nos crimes omissivos próprios ou puros, o nosso tipo penal incriminador, ele é omissivo. O verbo é uma omissão. Então, a gente tem pouquíssimos casos, salvo engano, temos 3 no nosso Código Penal. Agora, no crime comissivo por omissão, ele é chamado de omissivo impróprio. Na aula passada, eu disse a vocês que tudo o que é chamado de impróprio em direito penal é porque não é aquilo. Senão, seria o nome normal. Sempre. Então, veja, se eu digo que uma conduta comissiva por omissão, ela é um crime omissivo impróprio, significa dizer que, a rigor, a pessoa ela vai responder pelo tipo penal incriminador que está no caput do artigo, mas é um verbo positivo, é um fazer. Então, eu vou ficar omisso e eu vou responder por matar alguém, por subtrair. Como se eu tivesse praticado positivamente esse verbo, ok? Aqui nós dizemos que é a figura do garante. Conduta comissiva por omissão, por quê? Porque aqui existe um dever de agir. E eu, de forma dolosa ou culposa, vou ficar inerte. Então, veja, sou salva-vidas. Aqui vocês tiveram aula com o Marciano? Sou salva-vidas, o Marciano está no clube. Está de sunga branca lá no clube. E aí eu falo, meu Deus, o que é que está acontecendo? E aí, o que acontece? O Marciano, ele está afogando lá. O Marciano está afogando lá. Aí eu falo, cara, eu não sou obrigada a salvar esse cara. Nem eu. Não, deixa ele, eu quero que ele morra. Então, veja, o Marciano, ele vai morrer afogado. Mas eu era a garantidora dele porque eu era salva-vidas. E veja, quando eu deixo de salvá-lo, e eu deveria, a minha omissão, ela vai corresponder ao verbo matar alguém. Então, eu vou responder no tribunal do júri, como se eu tivesse ido lá e afogado ele. Embora ele tenha morrido por afogamento. Uma causa natural lá, afogamento. Então, veja que aqui nós dizemos comissiva por omissão, porque, na verdade, o meu não fazer nada é como se fosse uma conduta positiva, porque eu vou responder por matar alguém. Ok? Agora, isso pode ser atitude de dolo ou culpa. Então, por exemplo, estou lá no celular, tal, a pessoa está afogando lá, eu não vi. Então, eu fui, imprudente e eu ocasionei um resultado. Então, nesse caso, também eu vou responder por um homicídio culposo, porque a minha omissão, gerada por uma imprudência, gerou a morte de uma pessoa. Então, como eu não queria a morte desse banhista, homicídio culposo. Tá? Então, essas são as figuras do garante. Quem são os garantes? Isso aqui está lá no artigo 13, que trata do nexo de causalidade. Ok? Quem são os garantes? Quem a lei determina que assim o seja, geralmente integrante de segurança pública. Mas não é assim também, né, gente? Você está lá no morro, os caras trocando tiro de R15. Aí você, coitado, com uma Taurus que não funciona. Você não vai lá falar, eu tenho que ir, senão todo mundo que morrer aqui, eu sou culpado. Você, como garante, só vai até onde a sua vida não estiver em risco. Então, você é bombeiro, está caindo fogo, lá cai nos pedaços. Você vai ter que entrar, senão a galera que morrer carbonizada lá, a culpa é sua. Não, porque senão você vai morrer. Então, você atua por uma imposição legal até o limite de que sua vida não seja exposta ou não seja colocado em perigo, ok? Essa é a principal figura do garante. Nós temos o garante também, que é aquele cara ou aquela mulher que criou uma situação de risco que não existia. Então, por exemplo, eu empurrei o Stanley na piscina, de criança, afogando lá. Empurrei o Stanley na piscina. Eu criei uma situação de risco para ele, eu me tornei garante dele. Se eu deixo ele lá morrendo afogado, de forma dolosa ou culposa, é homicídio doloso ou culposo. Empurrei ele e esqueci, fui para a balada, né? Como que eu ia imaginar que ele ia morrer afogado? Cara gigante, aí
Morreu afogado, não sabia nadar, ficou com pânico, crise de choro, sei lá, afogou. Bom, eu respondo a título de culpa. E nós temos uma outra variável do garante, que é aquele que se coloca em uma situação jurídica de garante quando ele não precisava. Por exemplo, o professor está com ônibus de excursão. Ele se fudeu, ele se tornou o garante de todos aqueles alunos. Então, se porventura algo acontecer ali, e esse professor, a título de dolo ou culpa, não fez nada, ele vai responder. Então, exemplo, tem um moleque lá gritando, lá, dando show, você fala, abriu a janela, você fala, tomara que esse desgraçado pula. Se ele pular e morrer, é homicídio doloso para você. Por quê? Você sabia da situação, você era o responsável jurídico, e você, de forma dolosa, deixou ele pular. Então, veja que essas são as figuras aqui dos crimes comissivos por omissão. Claro, né, em prova, eles não chamam isso, porque fica meio manjado. Eles dizem omissivo impróprio. Tudo em direito penal que você olhar que é impróprio, você fala, não é isso não. Não é a verdade, isso aí está mentindo para mim. É exatamente isso, não é a verdade, é alguma máfia aqui. Então, veja, as nossas condutas, isso aqui é a essência dos nossos crimes. Elas são manifestadas aqui dentro, tudo bem? Agora, veja, o dolo, eu gosto de explicar as situações de erro como se fosse um defeito do dolo. Do dolo ou do preterdolo, tá? Da culpa não tem como. Ah, matei uma pessoa culposamente sem querer, né? Tipo, não dá. Ah, errei da culpa. Ah, passei em cima do pé, era passar em cima do pescoço. Não, é culposo, não tem erro. Mas veja, se eu tenho um preterdolo, que é dolo na inicial, ou a minha conduta ela é dolosa, os erros de tipo, eles são defeitos no meu dolo. Alguma coisa que vai cagar o meu dolo, que vai sair errado. Eu tenho um dolo para fazer alguma coisa, uma conduta, e por uma falsa interpretação da realidade, alguma merda vai acontecer. É isso. Então, a sua conduta, ela sai viciada, porque o erro, ele vai interferir dentro do seu dolo, ok? Então, veja, esse erro de tipo, ele se subdivide em duas espécies. O erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. O erro de tipo essencial, olha o nome dele. Ele é a essência do crime. Então, o agente, ele vai vivenciar uma situação, ele vai interpretar essa situação de forma equivocada, e o erro dele vai acontecer com base nessa interpretação viciada da realidade. Então, veja, suponhamos que a gente está... que eu e Stanley, a gente vai numa caçada no Pantanal. Vamos caçar no Pantanal. Aí, tudo bem. Eu falei, Stanley, noturna, caça noturna. E aí, tudo bem, a Stanley, ele super animado, né? Primeira vez que eu vou e tal, que legal, né? Vamos lá ver as tartaruguinhas. Eu falei, Stanley, não, é Pantanal, é onça, vamos caçar, sei lá, capivara, viado, né? Tartaruga. Eu queria ver o jacarezinho. Não, Stanley, é caça, não é? É ecoturismo. Aí, vamos lá. Estamos lá no Pantanal, lá, vamos caçar e tudo mais. Aí, o arbusto se mexeu. Se mexeu. Aí o Stanley, ai, meu Deus, estou nervoso. Aí, pior que isso agora isso fica gravado, né? Aí, à noite, caça noturna. Aí eu falei, e aí eu fui, Stanley, vem aí com o seu bicho que eu vou caçar o meu no meu lado, vou para lá. Aí ele, tô com medo, me ajuda. Eu, não, para de graça, atira aí, pronto. E aí o Stanley viu o arbusto mexer e ele atirou. Aí ele me gritou, Laila, vem aqui, matei um bicho, super feliz, né? Eu falei, ai, meu Deus. Aí fomos lá. Chegou lá, era um marciano. O marciano estava estranhamente lá no mato, muito estranho, com a sunga branca. Aí, o Stanley, cara, eu achei que fosse, sei lá, uma capivara, né, um viado, aí, estava mexendo. Então, veja, o Stanley, ele viu numa mata fechada, durante a noite, arbusto mexendo, o que ele interpretou? É um bicho, posso matar. Então, ele foi, através de uma falsa interpretação da realidade, equivocado. Então, a conduta dele saiu viciada. Então, ele acabou praticando um homicídio.
E aí, no erro de tipo essencial, veja, essa situação de erro, ela é a responsável pela ocorrência do crime. Se eu chegasse lá na hora do disparo e dissesse assim, Stanley, isso daí é uma pessoa, não é um bicho. Se eu tivesse alertado ele nesse momento, ele não teria feito. Então, veja que, olha o nome, erro de tipo essencial. Porque a situação de erro ela é a responsável pela ocorrência do crime. Se o autor do crime fosse avisado dessa situação, ele não cometeria. Simplesmente não haveria crime. Qual é o resultado jurídico disso? Bom, se é um erro de tipo essencial, que nós chamamos desculpável, que também é chamado invencível, significa dizer que nós, no lugar do Stanley, teríamos feito a mesma coisa. Teríamos também atirado, não teria como saber naquelas condições que era. Se nós, colocados no lugar do autor do crime, tivéssemos tido a mesma atitude que ele, nós vamos excluir o dolo e a culpa da conduta do Stanley. Exclui dolo e culpa. Exclui o dolo e a culpa. Então, a gente derruba a conduta, que é o primeiro pilar do crime. Então, nós dizemos que esse erro de tipo essencial ele é invencível. Qualquer pessoa iria cometer, não tem como alguém vencer essa situação de erro. Agora, muitas vezes, ele é um erro de tipo indesculpável. Ele é um erro de tipo vencível. Significa dizer que nós, no lugar do Stanley, não teríamos feito isso. Qual é o efeito? Responde a título de culpa. Só exclui dolo, a culpa fica. Ok? Então, por exemplo, nesse caso da caçada, se fosse durante o dia, em um local que também fosse permitido o camping, e a gente fosse caçar. E aí o Stanley, meio que apavorou-se, acabou efetuando o disparo e acertou uma pessoa. Nós, no lugar do Stanley, não teríamos feito isso. Ah, não, Stanley, eu acho que, você foi muito amador aí, acho que deveria, nós não teríamos feito. Ah, eu no seu lugar, acho que não teria tido essa atitude, não teria efetuado esse disparo. Então, quando a situação de erro, você substitui o autor do crime por você mesmo e você vê que você não teria feito isso, significa dizer que é algo que não deve ser desculpado, é indesculpável, é algo que é vencível, que ele poderia ter vencido essa situação de erro dele. Nesse caso, o Stanley responde por homicídio culposo. Claro, ele não queria matar, não tem como ser doloso. Então, nesse caso de erro de tipo essencial, vencível, fica só a modalidade culposa. Nada. No de cima não tem nada, não responde por nada. Exclui tanto o dolo quanto a culpa. Ok? Agora, o objeto do nosso estudo é o erro de tipo acidental, em que a falsa representação da realidade ela é um acidente, é um problema no seu dolo, mas que se você for alertado de que está errado, você vai arrumar e vai fazer do jeito certo. É isso. Então, tá lá. Ah, Laila, olha só, você vai matar alguém, mas essa pessoa aí é irmão gêmea. Ah, então me mostra quem que é o certo. Aí eu vou lá e mato o certo. No erro de tipo acidental, se o agente é avisado da situação de erro na qual ele se encontra, ele conserta e pratica. Veja que o erro ele é acidental. Ele é periférico à vontade essencial. Então, ele interfere no resultado, mas veja, se o agente ele sabe dessa situação, ele vai arrumar essa situação para que só então ele possa praticar a conduta que ele quer. Tá? No erro de tipo acidental, me perdoem, nesse sim nós temos as variáveis que a gente precisa, que é o que vai cair na sua prova. Então, nós temos o erro de tipo sobre a pessoa, erro de tipo sobre a pessoa, que também é chamado error in persona. Nossa, para pronunciar aqui quase engasguei. Error in persona, sei lá, que é isso, latim. A gente tem... Vou pegar outro aqui. O aberratio ictus, que é um erro na execução.
que também é um erro na execução. E temos o aberratio criminis, que também é chamado de resultado diverso do pretendido. Então, veja, como que funciona, gente? No erro sobre a pessoa, você vai fazer uma interpretação falsa da realidade, errada, e você vai errar o destinatário. Então, você vai errar a pessoa sobre a qual a conduta vai recair. Então, olha o nome, erro sobre a pessoa. A sua execução, ela é top, só que é a pessoa errada. Então, por exemplo, você quer matar seu filho recém-nascido. Então, você vai lá na maternidade para praticar um crime que se chama infanticídio. Então, você está lá meio doidona, que é o estado puerperal, influenciada por ele, vai lá na maternidade. Chegando lá, você matou um recém-nascido asfixiado, que não era seu filho, mas você, por uma falsa representação da realidade, entendeu que ele era o seu filho. Então, veja, qual é o efeito jurídico disso? Vamos considerar as características da vítima virtual. Então, você vai responder pelo crime de infanticídio como se tivesse matado seu filho. Essa é a consequência jurídica do erro sobre a pessoa. Tudo bem? Então, você responde pelo infanticídio, que é um homicídio privilegiado. Inclusive, a gente acha que na aula que vem, que eu for fazer uma ao vivo, eu vou falar sobre esses crimes. Então, veja aqui, a gente cria uma ficção jurídica em que nós vamos considerar as condições pessoais da vítima pretendida. Então, por exemplo, eu quero matar meu pai para eu ficar com uma herança. Então, provavelmente, isso é uma qualificadora, motivo torpe, porque eu quero um interesse pecuniário que moveu a minha vontade de matar. E, além disso, ele é idoso, tem mais de 60 anos, que é uma causa de aumento de pena. Então, eu vou lá, vou lá onde ele estiver confraternizando com os amigos dele e matei uma pessoa com igual fisionomia do meu pai, igualzinha. Veja, não foi a minha execução errada, não errei a mira, fui na pessoa. Não, eu representei falsamente o destinatário, que foi o meu pai. Então, eu fui lá e matei o velho errado. Qual é o efeito? Eu respondo por homicídio qualificado pela repugnância da grana e pela majorante, porque ele é idoso. Dane-se que quem morreu foi um desconhecido, ele não tinha nenhum dinheiro, nem um real no bolso. Mas, por uma ficção jurídica, vamos considerar as características da vítima virtual. Alguém? Ainda que a vítima não seja idosa. Especialmente se ela não for idosa. Inclusive, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, o crime de infanticídio ele é chamado de homicídio privilegiado. Justamente porque você mata um recém-nascido e a pena é uma pena de detenção infinitamente menor que as penas que são cominadas no 121. Tá? Mas esse crime especial, ele guarda algumas características. Então, você tem que ser a mãe que teve o filho parido, né? A mãe adotiva não, né, gente? A mãe que pariu. Estado puerperal, que é um conjunto de alterações de natureza psicológica ou emocional que acometem a gestante, ou seja, a mulher fica meio doida uma época, em razão do parto, é um trabalho de parto. Eu ainda não tive, tá, gente? Imagina quando eu tiver, em razão do trabalho de parto. E tem que matar o próprio filho. Então, não é assim, eu estou doida e vou matar meu marido, né? Não. É o recém-nascido, tá? Você vai continuar por homicídio normal se você matar seu marido. E aí, veja, se você, porventura, representa falsamente esse bebê e mata um outro bebê que não é o seu filho, você já saiu das caracterizadoras desse crime. Porque a essencialidade dele é que seja o seu próprio filho. Então, por um erro na execução, se você representou errado o seu filho, nós vamos considerar como se fosse ele, que é um crime bem mais brando. Se não houver uma representação, se simplesmente você estava doido e matou uma pessoa, um outro recém-nascido,
Isso não é infanticídio, é homicídio. Então, veja aqui, justamente para essas hipóteses de representação de qualificadoras, de privilégios, de causas de aumento de pena, é que nós vamos trabalhar com essa hipótese legal, ok? Mas isso é uma ficção jurídica pura e simples, tá? E aí, veja, aqui responde como se tivéssemos atingido a vítima pretendida, tudo bem? No erro na execução, a sua execução ela é cagada. Você representou bem o seu destinatário, mas você atirou toda errada. Acertou todo mundo, menos a pessoa que você queria acertar. Então, veja que aqui a sua falha foi nos atos executórios em si. Ok? Então, por um erro na pontaria, acertei a pessoa errada. Veja, nesse erro aqui, é 1 por 1. Aqui, 1 por 1. Como assim? Queria matar A, matei B. Tudo bem. Não é assim, queria matar A, matei A e B. Aí a gente não aplica essas ficções, a gente aplica concurso de crimes, lembra? Um sobre o outro. Concurso formal, provavelmente. Aqui você substitui. Então, por exemplo, por um erro na pontaria, eu atirei na direção dela e acertei ela. 1 por 1. Não é assim, acertei ela e a outra, porque aí é concurso. É só 1 por 1. Então, quando eu represento perfeitamente o meu destinatário, mas a minha execução está cagada, erro na pontaria, por exemplo. Nesse caso, é a mesma coisa que o erro sobre a pessoa. Porque, a rigor, isso aqui é um gênero. Porque erro sobre a pessoa também é uma execução cagada, né? Então, você tem um erro na execução cagada só para a pessoa, criaram um artigo só para ela, e você tem todos os outros erros de execução, quando você, embora tenha representado o destinatário de forma perfeita, a sua execução ela não foi boa. Qual é a consequência jurídica? A mesma do erro sobre a pessoa. Vamos considerar as características da pessoa pretendida. Agora, veja, sempre é um erro pelo outro. Então, você atinge um objeto quando deveria acertar outro. Nessas duas modalidades, a gente está dentro do tipo de tutela do mesmo bem jurídico. Como assim? Queria matar A, matei B. Então, é morte, morte. Vida, vida. Patrimônio, patrimônio. Não é assim, queria matar A, quebrei o carro de A. Não, aí não cabe isso aqui. Aqui nós estamos sempre no mesmo filete de bem jurídico tutelado. Eu queria a vida, acertei a vida, mas de outra pessoa. Mas eu mantive o mesmo bem jurídico. Tudo bem? Agora, no resultado diverso do pretendido, não. Olha o nome. Eu tenho um resultado completamente diverso do que eu queria. Nada a ver uma coisa com a outra. Então, aqui eu tenho uma alternância de bens jurídicos. Vida, patrimônio. Patrimônio, vida. Eu não tenho vida, vida. Então, aqui o que acontece? Eu também tenho erro na execução. Também a minha execução errada. Veja, tudo isso aqui é problema no meu dolo. Meu dolo está defeituoso. Eu tenho um erro na minha execução, mas veja, o resultado que eu atingi é completamente diferente do que eu queria, que foi o da aula passada, lembra? O cara estava lá na frente do restaurante. Aí ele queria quebrar a vidraça do restaurante. Aí o que ele fez? Ele tacou a pedra acertou, e aí lembra, a questão dizia assim, a pedra acertou exclusivamente a pessoa que estava comendo. Aí você, cara, como assim, né? Não acertou nada na vidraça, tipo, igual o Ghost, né? Transfixou e foi na pessoa. Porque a questão, ela disse, exclusivamente a pessoa que estava almoçando, né? Eu pensei, então, como que acertou essa pessoa? A pedra foi assim, né? Mas, enfim, por que a questão colocou acertou exclusivamente? Para dizer que era coisa por pessoa, um por outro, para não ficar em um concurso de crimes. Então, a questão, ela dizia, fulaninho acertou a pedra, que embora quisesse que acertasse a vidraça, atingiu exclusivamente a pessoa que almoçava. E aí, matou essa pessoa. Qual é o efeito disso daqui? Responde pelo resultado diverso do pretendido. Responde pelo resultado diverso do pretendido.
Mas esse resultado diverso do pretendido, olha que interessante. Sempre ele é a título de culpa, né? Porque eu não queria. Aqui, a gente responde pelo resultado, porque está dentro do mesmo bem jurídico tutelado, doloso. Doloso. Aqui, respondo pelo resultado diverso do pretendido. A título de culpa, óbvio, porque eu não queria matar. Então, ele, naquela questão, responderia por homicídio culposo. Ok? Para você memorizar, você sempre vai dizer assim, o autor queria acertar uma pessoa, acertou uma coisa, ou queria acertar uma coisa e acertou uma pessoa. Sempre nós temos uma alternância de objetos. E sempre essa alternância ela é um por um. Nunca você vai ter fulano, acertou uma pedra na pessoa, matou a pessoa e quebrou a vidraça. Tudo bem, então é um concurso formal. Porque eu tive uma ação e 2 resultados. Aí você não vai discutir. Essas questões de erro não tem concurso. Você não vai ter uma questão de concurso de crimes aqui. Você vai ter um crime único, um crime, aliás, sendo analisado a questão do erro. A questão ela não vai trazer vários crimes para você separar os erros. Não, ela vai trazer um crime e dentro dele ela quer saber o que você conhece sobre esses erros, esses defeitos. Então, aqui é a título de culpa. Então, sempre em prova, como eu disse na aula passada, eles dizem assim, queria acertar uma pessoa, acertei um vidro do carro, responde pelo quê? Nada. Não tenho dano culposo. Na aula passada, nós falamos que um dos requisitos para o crime culposo é que eu tenha uma previsão legal da modalidade culposa. Então, lá no 63, não existe dano culposo. Então, geralmente, as questões elas querem objeto, pessoa, porque aí eu tenho homicídio culposo, lesão corporal culposa, que são os crimes culposos por excelência, tá? Então, esses são os 3 principais. Além deles, nós temos mais 2, que é o erro sobre o nexo causal, que esse a gente não vai estudar aqui, porque não está no código, é uma criação doutrinária, então, óbvio que a FGV não vai colocar isso. E temos outra, que é o erro determinado por terceiro. Nesse erro determinado por terceiro, é um terceiro que coloca a gente na situação de erro. Então, por exemplo, estou indo lá pescar, ou pescar não, caçar com o Stanley no Pantanal. Aí eu já vi lá o marciano, de sunga branca, lá no Pantanal. Falei, mas que homem estranho, né? E aí, o Stanley, a gente estava lá caçando e tal, e eu lá e ele, eu falei, olha lá, Stanley, está mexendo, pode atirar que é viado, atira que é viado. Aí o Stanley, não, lá ele está muito alto, né? Eu falei, Stanley, ele está em pé, está comendo fruta. Aí o Stanley foi e atirou. Então, eu provoquei uma situação de erro no Stanley. Eu induzi o Stanley em uma situação de erro. Olha a diferença. Eu, dolosamente, sabia que era o marciano. Queria que ele matasse o marciano. Então, a rigor aqui, o Stanley ele é usado como um instrumento de execução. Então, nesse caso, eu, que sou a indutora, respondo por homicídio doloso e o Stanley não responde por absolutamente nada, porque ele é utilizado como um objeto, um instrumento para a prática do crime, ok? Mas esse erro determinado por terceiro eu acho muito difícil cair, nunca foi cobrado pela FGV. Tudo bem, pessoal? Então, vamos ver aqui a nossa questão. Pode perguntar. É porque no artigo do resultado diverso, ele diz assim, responde pelo resultado diverso do pretendido. Mas essa responsabilidade pelo resultado é como se dissesse assim, responde pelo que aconteceu. E aí você se pergunta, aconteceu, queria ou não queria? Não queria, porque era outro objeto completamente diferente. Então, aí você responde a título de culpa. Então, em prova, eles sempre gostam de colocar a questão do caminhoneiro, que carrega droga sem saber, porque não tem tráfico culposo, então ele não responde por nada. E sempre coloca essa questão da vidraça, que queria acertar uma pessoa e acertou uma coisa, e aí não tem dano culposo, também não responderia por nada. Agora, se tiver assim, acertei na Brenda e no vidro, aí eu tenho um concurso de crimes. Aí, é claro, tem dano culposo? Não. Então, lá ela responde só por homicídio consumado. Ou queria vidraça e acabou acertando vidraça e a Brenda. Aí eu tenho dano e homicídio culposo, porque é um concurso de crimes. Tudo bem? No resultado diverso do pretendido, você sempre vai desaguar em um resultado culposo. Claro, por quê? Porque você nem queria aquele bem jurídico. Então, é óbvio que ele vai ser a título de culpa. Tá bom? Então, olha lá, vamos ver nossa questãozinha aqui.
Pedro e Paulo bebiam em um bar da cidade quando teve início uma discussão sobre futebol. Pedro, objetivando atingir Paulo, desfere contra ele um disparo que atingiu o alvo desejado. Olha só, atingiu o alvo desejado e também outra pessoa que se encontrava no local. Certo que ambas as vítimas faleceram, inclusive aquela cuja morte não era querida pelo agente. Então, os dois morreram, né? Ele queria matar um, matou, e o outro deu merda, acabou matando também. Para resolver a questão no campo jurídico, deve ser aplicada a seguinte modalidade. Aqui nós temos o quê, gente? É uma pegadinha aqui. Então, veja, o carinha que eu acertei, teve erro? Não, pô, ele morreu, então não errei nada. Sobrou o quê? Qual foi o meu problema? Eu acertei o meu terceiro porque eu representei ele falsamente ou porque minha execução foi uma bosta? Porque a minha execução foi uma bosta, então aberratio ictus. No erro sobre a pessoa, você tem que entender assim, a pessoa é falsamente representada. Então, era para matar A, eu matei B pensando que era A. No erro na execução, a minha execução está errada, está cagada. Então, olha aqui a questão, porque muita gente poderia pensar assim, pô, mas aqui daria para acertar ela de toda forma, né? Pô, mas acertou outra sem querer durante a execução, tudo bem. Teve um erro na execução com relação a um, porque o outro, a execução foi boa, porque matou, então não foi errada. Então, veja que você já poderia excluir erro por terceiro, nada a ver. Aberratio criminis, um resultado completamente fora, que não é o nosso caso, e aí você ficaria sobre as duas. Muitos alunos marcaram erro sobre a pessoa, porque confundem a questão de errar o ato executório e errar o destinatário. Quando eu erro o destinatário, o meu ato executório é maravilhoso. É maravilhoso. Mas é outra pessoa, pô. Você asfixiou o filho errado. Agora, quando eu tenho um erro na execução, a pessoa ela é bem representada, mas o meu ato, olha, é todo cagado, eu não consigo chegar. Então, essa é a diferença. Em prova, eles amam colocar esses institutos justamente porque induzem o candidato em erro. Então, aqui a nossa é a letra B de bola. Tá? Aí eu trouxe aqui o artigo do erro na execução. Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que queria, atinge pessoa adversa. Mas, veja, acidente ou erro nos usos da execução. Não é sobre a pessoa, é sobre os meios. Atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20, ou seja, responde como se tivesse atingido a vítima que queria. No caso de ser também atingida a pessoa que ele queria, concurso formal. Claro, nós vamos ter um concurso formal de crimes. Tudo bem? Aí eu trouxe aqui o resultado diverso do pretendido, que é o 74. Então, você tem acidente ou erro na execução, mas você tem um resultado diverso, completamente fora daquilo que você queria. Então, a gente responde por culpa, que foi a que a colega perguntou aqui, responde por culpa. Se o fato é previsto como crime culposo, se ocorre também o resultado, aí é concurso formal, não vamos ter substituição. Só temos os erros quando a gente substitui um pelo outro, ok? Se eu tenho o que eu queria e mais outro que saiu errado, sempre é um concurso formal. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Então, vamos lá. Questão 5. Deixa eu ver sobre o que ela fala aqui. Estou tão assim estudando coisas, virando, tomando chá de carqueja, olha, tomando uns treinos, um negócio para estudar. Um chá de carqueja. Não, isso para emagrecer, diz que emagrecer. Porque eu não estou malhando, né, gente? A gente fica sem, não dá conta. Você pensa assim, quando eu passar o pai, faço lipo, tiro costela, aumenta o tamanho da espinha para ficar mais alta. Vira uma Kim Kardashian. Aí você vê quando está envelhecendo, né? Aí me indicaram um chá de carqueja, estou tomando. Está um calor do cão aqui, não sei se é esse chá. Não é o chá, não é o chá. Eu já estava com o meu psicológico, assim, vou emagrecer, né? Tá aqui. Não, é o problema no ar mesmo, não é o chá. Estou esperando. Então, olha lá, questão 5. Caio vinha sendo investigado pelo crime de organização criminosa. Durante os atos de investigação,
agentes da Polícia Civil descobriram que ele realizaria ação no exercício da atividade criminosa da organização. Todavia, a investigação também indicava que nos dias seguintes outros atos do grupo seriam praticados por Caio, o que permitiria a identificação de outros envolvidos. Diante disso, a autoridade policial determina em sigilo que ocorra ação controlada, comunicando apenas ao MP, retardando a intervenção policial para que a medida se concretizasse de forma mais eficaz a formação e obtenção de informações. Considerando essas condições, como advogado de Caio, esse aqui você vai pegar, que dá dinheiro, né, organização criminosa. Você nunca vai dispensar, sempre você vai pegar vários celulares na sua casa, você vai ter assim, um para cada bandido. Aí você vai pegar uma consulta, deixa sua avó de secretária, o marca-passo interfere lá no grampo do seu telefone. Então, olha só. A organização criminosa, ela... Gente, isso é verdade, tá? É assim mesmo. Eu parei de pegar porque eu estou fazendo concurso, né? Aí vai que uma investigação social, não estou pegando mais. Aí tem que dar aula aqui sábado à tarde, tá vendo? O que me faz, né? Poderia só ser advogado de bandido. E aí, olha só. Então, o que a gente tem dessa lei? Vou falar sobre ela rapidinho, porque eu não sei se vocês vão ter sobre ela, mas é uma lei bem legal e ela cai bastante em prova, que ela é da modinha, né? Então, essa lei das organizações criminosas, o que ela trata? Ela traz um crime, que é o crime de organização criminosa, que é a essencialidade dessa lei, tá? Então, ela criou um crime de organização criminosa. E ela, pessoal, além disso tudo, ela trouxe novos meios de obtenção de prova. Meio de obtenção de prova não é prova. Ok? Então, ela trouxe mecanismos investigatórios novos que podem ser utilizados para elucidar práticas de infrações penais. Ponto. Para isso que ela serve. E aí, o que acontece? Ela inovou trazendo esses meios de obtenção de prova, mas não é qualquer crime que pode ter acesso a esses novos meios, ok? Eu preciso, primeiro, que os crimes investigados ou processados, quando o processo já esteja em curso, se encaixem no conceito de organização criminosa, no crime de organização criminosa. Então, eu tenho que ter ali 4 ou mais pessoas com divisão de tarefas, estrutura hierárquica para a prática reiterada de infrações penais, cuja pena, salvo engano, excede a 4 anos a pena máxima. Então, qualquer crime que eu consiga encaixar dentro desse conceito de ORCRIM, eu posso usar os meios de investigação dela. Então, por exemplo, eu pego lá um tráfico, é uma organização criminosa de traficantes, então eu posso usar todos os meios de obtenção de prova dessa lei. São crimes de furtos qualificados? Se encaixarem no contexto de organização criminosa, posso perfeitamente, ainda que seja crime não violento, estelionatos, estupro, tráfico de pessoas, qualquer crime, tanto da lei penal especial quanto do Código Penal. Se encaixando nos requisitos de pessoas e pena aplicada, perfeito, já temos ali possibilidade de utilização desses meios, ok? Esses meios, muitos deles que estão listados, já existem. Exemplo, a interceptação das comunicações telefônicas, e outros foram inovados com a lei. Então, a gente tem interceptação ambiental, que é muito parecida com interceptação telefônica, mas a gente não tem uma lei especial para isso ainda. Então, a gente usa a lei das interceptações telefônicas. Interceptação ambiental seria a captação ambiental de conversações, ok? Então, a gente usa a lei das interceptações telefônicas para usar esse novo meio. Nós temos ação controlada, que é o objeto da nossa questão, em que o agente... Aliás, o agente não. A autoridade policial, ela vai retardar a atuação policial, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela. Temos a infiltração policial, temos a delação premiada, ok? Todas essas formas, elas são meios de obtenção de prova.
A delação premiada, ela é uma espécie do gênero colaboração premiada, ok? Eu posso, de várias formas, colaborar com a investigação policial ou com a elucidação dos fatos durante o processo, já na fase de processo. Então, eu posso colaborar entregando extratos bancários, contas bancárias, dados, documentos, isso tudo é colaboração premiada. E eu tenho a delação premiada, que é quando eu imputo a prática ou coautorias delitivas para alguma pessoa. Então, delação eu delato, literalmente é isso que eu faço, mas ela é uma espécie de colaboração. Eu posso colaborar de várias outras formas, devolvendo o que eu peguei na corrupção, enfim. Não confundir delação com colaboração, ok? E aí, dentro desse universo, portanto, nós temos aquilo que é encabeçado pelo próprio investigado ou acusado, que é a colaboração premiada, ele pode colaborar de várias formas, e, para além disso, nós temos os meios de obtenção de prova, que não são, os outros meios de obtenção de prova, que não são encabeçados pelo autor do crime, óbvio, né? Que são as interceptações, infiltrações, ações controladas e assim vai. E aí, veja, na ação controlada, nós vamos ter um flagrante postergado, um flagrante diferido. Por quê? Nós já vamos ter uma situação de flagrância, mas a autoridade policial ela vai retardar essa atuação policial. Para quê? Para identificar mais pessoas, apreender mais mercadorias, conseguir elucidar mais fatos vinculados à ocorrência do crime. Tudo bem? Como que ela funciona? Bom, durante a investigação, o delegado ele vai comunicar previamente para o juiz que ele vai fazer essa ação controlada. Então, ele vai dizer, olha, lá no dia tal, vai ter uma entrega assim, assim, assim de carregamento, nós não vamos atuar, vamos esperar, vamos segurar para identificar mais pessoas. Ele vai narrar qual vai ser a atuação em cima desse retardo policial e ele vai também comunicar ao Ministério Público. Mas, veja, na ação controlada, o juiz ele não autoriza, ele só é comunicado. Então, você fala, olha, juiz, é isso. Se o juiz ele vê que está exorbitando demais, ou que isso vai dar uma merda, ele fixa alguns limites. Então, ele vai dizer, olha, limite até tal coisa. Olha, está perfeito essa ação controlada, mas não vamos exorbitar tal coisa. Então, o juiz ele tem que ser previamente comunicado, gente. Não é depois que fez, é antes de fazer. E aí, ele vai fixar esses limites. O delegado vai lá, faz a ação controlada, lavra isso em um auto circunstanciado, contando tudo o que foi que aconteceu, e isso vai, depois, fornecer elementos de informação para o processo ou para a investigação, ok? Então, o que vocês têm que entender? Essa lei que trouxe esses meios de obtenção de prova, ela pode atingir a fase de investigação e também o processo. Então, você pode pegar, por exemplo, você tem uma organização criminosa de tráfico. Pô, você já tem 10 caras para ser denunciado. Você não vai esperar o processo, o inquérito acabar com mais 10. O promotor faz uma denúncia parcial, a ação penal continua. E aí o resto? O resto vai andando. O que o delegado vai produzindo no inquérito que apurou tudo que deu origem a uma ação penal, o inquérito vai continuar. Com relação àqueles outros 10, a galera continua trabalhando com infiltração, com colaboração, começa a colaboração lá do processo que vem para o inquérito, investigar a validade da colaboração. Então, você não tem uma regra. Ah, não, como a infiltração não, como a ação controlada é só o delegado que faz, só pode ir na investigação. Você pode ter aí uma investigação parcial, você já tem ali um processo em curso, é muito relativo, tá? A regra é que, realmente, na fase de investigação, o delegado peça, mas você tem que entender que eu posso ter uma ação penal em curso com um inquérito aqui embaixo. E aí, tudo é feito aqui dentro desse inquérito, tá? E aí, o que acontece? Na infiltração policial, na ação controlada, você tem essa comunicação prévia do juiz. Na infiltração policial é um cara da segurança pública trabalhando com os bandidos, é isso. Então, ele se passa por bandido, faz tudo, mata, rouba, tudo que você imaginar dentro da organização criminosa. Esse precisa de autorização judicial.
Infiltração policial é autorização judicial. Por quê? Porque se der merda, a culpa é do juiz, né? Sempre eu tenho uma investigação em curso, esse inquérito ele é distribuído no fórum e ele cai em uma vara criminal. Essa vara criminal, o juiz ele é titular. Então, ele está ali presidindo, mas ele está vinculado a esse inquérito. Então, ainda que eu tenha, por exemplo, um flagrante retardado, que é essa ação controlada, que o juiz ele não pode fazer nada porque ele é imparcial, então ele só trabalha no processo, o juiz ele tem que saber. Porque se der uma merda lá, os caras vão bater em cima dele, do judiciário. Cadê? Quem que estava cuidando da diligência que deu a morte lá, que resultou morte? Quem, nessa ação, infiltração policial, quem permitiu esse policial infiltrado que morreu? Então, o juiz, ainda que aqui ele não precise autorizar, ele tem que saber que ele é responsável. Mas a infiltração, por ela ser mais grave, veja, a pessoa está lá dentro, a qualquer momento ela pode morrer, ela vai matar, vai ser um negócio horrível. Essa o juiz ele tem que autorizar. Qual é o efeito disso, pessoal? Bom, se essas formalidades aqui não forem obedecidas, eu tenho uma prova, um elemento de prova ilícito, porque eu violei norma processual, concordam? Então, por exemplo, fiz uma ação controlada, identifiquei o Stanley. E aí, veja, o Stanley foi denunciado. Ninguém mais falou do Stanley, ninguém ouviu falar nele, nada. Mas na ação, ele foi identificado. E aí? Bom, a denúncia se embasou em um elemento de informação colhido com uma violação de norma procedimental. Então, isso é uma prova ilícita. Por isso que, muitas vezes, a galera não entende que os bandidos estão soltos. O povo fala que absurdo, o traficante está na rua. Você pode olhar que alguma merdinha dessa daqui os caras fizeram. Porque aí você macula aquele meio de obtenção de prova e tudo que dele deriva. E aí, para você provar que aquelas fontes são autônomas, independentes, ou que, de toda forma, o Stanley teria identificado, você já tirou ele da ação penal. Então, veja, no nosso caso, o que aconteceu aqui? Nós temos uma atuação, comunicação apenas do MP. O juiz está aqui, né? Apenas do MP. E aí, você, como advogado do cara, o que você poderia dizer? Então, olha lá. Não foi deferido acesso aos autos. Deixa eu só ver aqui. Que questão que é essa mesmo que a gente está? 5, né? Não foi deferido acesso aos autos. Antes do encerramento da diligência, a defesa técnica, mas tão só o Ministério Público ou o delegado. Não, viaja. Advogado de defesa tem acesso a todos os elementos de prova colhidos durante a investigação policial, desde que devidamente documentado nos autos. Ponto. Então, isso daí é uma súmula que, obviamente, vocês vão estudar lá em processo, que isso daí vai cair na prova de vocês. Então, não é a letra A. B, não é instrumento previsto na lei das organizações criminosas, diferente da infiltração. Não, está junto com a infiltração. É previsto, sim. C, não houve prévia comunicação ao juiz competente, que, nos termos da lei, poderia, inclusive, limitar os atos. Ok? Comunicação prévia. D, não poderia haver retardo na realização da prisão em flagrante, sob pena de não mais ser admitida medida cautelar restritiva de liberdade, apesar de ser possível o retardo na formação e obtenção das provas. Não, nada a ver. Então, aqui a alternativa certa é a letra C, tá? Inclusive, qualquer prova oriunda dessa daqui, ilícita, por conta de uma comunicação prévia que não foi realizada, né? Por isso que, quando você pega alguns processos criminais assim, a primeira coisa que a gente olha é a fase policial, para procurar esses probleminhas aqui, ó, que a galera deixa passar batido. Um ofício com uma comunicação prévia, uma folha que não tem, macula todo o resto das provas que foram obtidas. Tudo, gente, acabou, exclui, tira do processo, assim, ó, e vai embora. Então, isso daqui é muito importante. Quem gosta de penal, né? Então, aqui a alternativa certa é a C de cavalo. Aí eu trouxe aqui para nós o artigo 8º, que é o artigo que trata da infiltração policial, tá?
Da ação controlada, desculpa. Retardo da intervenção policial ou administrativa. Por que administrativa? Porque o MP agora pode investigar, então o Ministério Público excepcionalmente pode exercer poder investigativo e ele não é autoridade policial, ele é uma autoridade administrativa, ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento. Parágrafo 1º. O retardamento será previamente comunicado ao juiz competente, que, se for o caso, vai estabelecer os limites, tá? Então, aqui, também a alternativa correta é a letra C. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Então, vamos ver as outras. Número 6. Em 2014, Túlio foi condenado pela prática de crime de estupro ao cumprimento de pena de 6 anos. Após preencher todos os requisitos, foi a ele deferido o livramento condicional. No curso do livramento, Túlio vem novamente a ser condenado por outro crime de estupro praticado durante o período de prova. Então, veja, ele praticou um estupro, e aí, depois da prática desse estupro, no período de prova, que período de prova? O período do livramento condicional. Então, o que é o livramento condicional? Ele preenche o cumprimento mínimo dos requisitos e aí ele fica solto. E aí ele fica durante esse prazo, que é o período de prova, bonitinho lá. Se ele se comportar, ele fica todo esse prazo na rua. Veja que não é regime semiaberto nem aberto, ele está no livramento condicional, tá? E aí, o que aconteceu? Durante esse período, ele foi condenado novamente por um crime de estupro, que foi praticado no livramento condicional. Então, não foi o estupro praticado antes de 2014, foi depois. Preocupada com as consequências dessa nova condenação, a família de Túlio procura para esclarecimentos. Então, olha lá. Considerando tais informações narradas, o advogado de Túlio deverá esclarecer que o que vai acontecer? Se eu estou no meu período de prova do livramento condicional e eu pratico novo crime, isso é revogado automaticamente. Então, aqui eu tenho uma revogação obrigatória do livramento condicional do estupro. E o que vai acontecer com o estupro anterior? Bom, o que eu cumpri dele já? Você já cumpriu 2 anos, então você estaria hoje no regime aberto. Então, eu vou para o regime aberto, eu volto ao meu regime de cumprimento de pena, tá? E aí a gente vai ter a revogação do estupro anterior, de 2014, não sendo possível a obtenção de livramento condicional com relação ao novo estupro que ele praticou. Então, uma vez que ele viola esse benefício, ele não pode ser beneficiado mais quando é de mesma natureza. Tudo bem? Na próxima aula, eu vou ver se dá tempo de eu dar uma aula para vocês sobre isso, livramento condicional. Mas é porque, assim, é algo tão complexo e cai tão pouco. E como essa prova foi de 2018 e cobrou esse tema, eu tenho medo de repente, não pegar outras coisas e isso não cair, porque é muito complicado. Uma aula de prescrição, que cai sempre, mas, é difícil aprender. Então, que em 2 horas, vocês não iriam aprender, sabe? Porque é difícil mesmo. Eu dou essa aula na faculdade, eu dou 15 aulas para o povo sair de lá tonto ainda, nem sabe o que eu estou falando. Então, assim, é algo que eu fico meio que com medo de arriscar e aí perder tempo. Mas eu vou ver se eu consigo fazer um compactado, pelo menos de um material, para mandar para vocês sobre isso. Então, aqui vai ser a alternativa A, tá? Depois eu vou voltar nesse tema aqui com vocês. Acho que o nosso horário já está dando, eu quero ver se eu consigo terminar aqui essas questões, tá? A revogação aqui, ela sempre é obrigatória. Depois, vamos ver a outra questão aqui. Eu trouxe aqui o 83, que são os requisitos. Livramento condicional. Memorizou isso aqui, já está 90% de chance de acertar se cair na sua prova, tá? Então, ele funciona como? A pessoa que ela tem que ser condenada a uma pena igual ou superior a 2 anos, tá? E aí, veja, se ele não é reincidente por crime doloso e ele tem bons antecedentes, ele tem que cumprir 1/3 da pena. Se ele é reincidente em crime doloso, ele tem que cumprir metade. Então, se eu sou condenado a 6 anos e eu sou reincidente, em 3 anos eu pego o livramento condicional. Se eu tenho que ter comprovado o comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Então, esses são os requisitos. Tenha reparado salvo efetiva impossibilidade de dano causado
E esse daqui que é o objeto da questão. Cumpridos mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, porque estupro é hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Então, assim, gente, para eu explicar isso aqui para vocês, eu tinha que explicar maus antecedentes, reincidência, regime de cumprimento de pena, crime hediondo, ensinar a calcular 2/3, que é um trem assim, que até eu, na hora que eu olho, tem um dia que eu não sei fazer essa merda desse cálculo. Então, assim, eu só trouxe o artigo aqui, e aí eu vou ver se eu separo um materialzinho lá para vocês estudarem em casa. Mas aqui eu não poderia ocupar 2 horas para dar aí essa matéria, tá? Senão a gente poderia correr o risco de não ver outras coisas. Tudo bem? Aí eu trouxe o 86, que são as hipóteses de revogação. Depois vocês deem uma olhadinha. Mas sempre que a pessoa está em gozo de um benefício e ela pratica uma merda, esse benefício ele é revogado, sempre, tá? Isso é regra em direito penal. Vamos ver a outra, questão 7. Silva foi vítima de crime de ameaça por meio de uma ligação telefônica, em janeiro de 2016. Buscando identificar o autor, já que nenhum membro de sua família tinha tal informação, requereu o número de origem da ligação, vindo a descobrir no dia 3 de julho que a linha utilizada era de propriedade do ex-namorado de sua filha, Carlos, razão pela qual foi até a residência deste, onde houve a confissão pela prática do crime. Quando ia ao MP na companhia de Marta, sua esposa, para oferecer representação, Silva sofreu um infarto e veio a falecer. Marta, no dia seguinte, afirmou oralmente perante o promotor que tinha interesse em representar em face do autor do fato, assim como seu falecido marido. Diante do apelo de sua filha, Marta retorna ao MP no dia 6 de julho e diz que não mais tem interesse na representação. Que inferno, né? Um promotor puto com isso daqui. Ainda assim, considerando que a ação penal é pública condicionada, o promotor ofereceu denúncia no dia 7 de julho, em face de Carlos, pela prática do crime de ameaça. Meu Deus, né? Considerando a situação narrada, o advogado de Carlos em resposta à acusação. Então, a gente vai ver aqui, vamos separar as datas, só para a gente não se perder. Então, a gente tem lá 2 de janeiro de 2016, que foi o fato. 3 de julho de 2016, tomou conhecimento, né? Porque, veja, na ação penal pública condicionada à representação e nas ações penais privadas, eu tenho um prazo decadencial de 6 meses contados da data em que eu sei quem é a pessoa que fez a sacanagem. Então, tomou conhecimento nessa data aqui, que a linha utilizada era de propriedade do ex-namorado, foi ao MP, o marido morreu. Provavelmente, essa filha ela é menor de 18 anos, né? Porque os pais estavam indo representar. Marta, no dia seguinte, afirmou oralmente perante o promotor que tinha interesse de representar. Tudo bem. Diante do apelo, Marta retorna ao MP no dia 6 de julho de 2016 e diz que não mais tem interesse na representação. Ainda assim, considerando que a ação penal é pública condicionada, o promotor ofereceu denúncia no dia... Nossa, rápido esse processo, né? Um dia depois. Em face de Carlos pela prática do crime de ameaça. Aí a gente tem aqui as condicionantes. Então, veja, aqui a gente tem uma pegadinha, tá, pessoal? Por quê? Porque colocou aqui que Carlos ele ameaçou a ex-namorada. Então, a galera poderia pensar assim, Maria da Penha, que é irretratável, só em audiência. Só que aqui, no crime de ameaça, a gente não tem essa aplicação, ok? E veja, não ficou demonstrado que ele se prevaleceu de relação do relacionamento deles para poder praticar. Nem todo crime que é cometido em face de mulher, quando as pessoas mantêm um vínculo, tem vínculo, significa dizer que ele se prevaleceu, ok? A maioria dos casos é que sim, mas isso não é uma regra absoluta. Então, aqui, na verdade, a gente tem uma retratação válida.
Porque quando nós temos uma pessoa menor, os seus representantes legais eles podem retratar. Então, aqui nós temos, inclusive, uma questão que se chama sucessão processual. Então, como o marido morreu, tudo bem se a esposa representar. A gente chama aqui a sucessão processual de CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Então, aqui a gente estava, né, no descendente não, a gente estava aqui nos ascendentes, que são os pais da menina. Então, tranquilo, pode sim. E essa representação pode ser feita. Olha só, ocorreu decadência, pois se passaram mais de 6 meses da data dos fatos. Não, porra nenhuma, não teve nada. A representação não foi válida, pois não foi realizada pelo ofendido. Não. A representação não foi válida, pois foi realizada oralmente. Não. Então, meio que por exclusão, você conseguiria cair aqui, tá? Ocorreu retratação válida do direito de representação. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Então, isso daqui, retratação do direito de representação ou queixa, são causas de extinção da punibilidade. Então, o que vai acontecer? Né? Nós vamos ter coisa julgada material, e aí, em nenhuma outra oportunidade, essa pessoa vai poder ser denunciada pelo crime de ameaça. Tá? Então, essa retratação ela é uma causa que extingue a punibilidade. Tudo bem, pessoal? Então, ela acontece tanto com relação ao direito de queixa, quanto com relação ao direito de representação. Aí, aqui eu trouxe o artigo 38, para vocês darem uma olhada depois, que está dizendo justamente isso, sobre a questão do prazo de contagem aqui da decadência. O que mais? Vamos ver aqui essa. Caio, Mário e João são denunciados pela prática de um mesmo crime de estupro. Caio possui uma condenação anterior definitiva pela prática do crime de deserção, delito militar, ao cumprimento de pena privativa de liberdade. Já Mário possui uma condenação anterior com trânsito em julgado pela prática do crime comum, com aplicação exclusiva de pena de multa. Por fim, João possui a condenação definitiva pela prática de contravenção penal à pena privativa de liberdade. No momento da sentença, o juiz reconhece a agravante da reincidência em relação aos 3 denunciados, tá? Então, olha lá. Deixei as questões mais leves para o final, né? Meu Deus do céu. Considerando as situações. Então, o que ele quer aqui? Ele quer saber da reincidência, tá? Então, a reincidência ela está lá no artigo 62 do Código Penal e 63. Só dar uma olhadinha aí quem está com o código para mim, só para eu confirmar essa informação aí. Acho que é 62. É? É. 63. Então, aí no 63, a gente tem o que é reincidência. E temos algumas hipóteses em que, embora eu tenha o cometimento de um crime anterior, isso não vai caracterizar reincidência. Quando? Multa, contravenção penal, crime militar, que são exatamente os crimes que estão aqui. Então, são condutas que não vão caracterizar reincidência, tá? Então, olha lá. Vamos colocar aqui quem é reincidente e quem não é, então, para ficar mais fácil. Caio, qual que é a condenação do Caio anterior? Deserção, que é um crime militar próprio. O outro, Mário, é comum? E o outro, João multa, né? João multa. Então, veja, eu só vou ter reincidência é Mário? Hã? João é contravenção? Mas aqui foi aplicada uma multa. Multa e contravenção? João, contravenção? E Caio? Mário é comum e multa? Comum com aplicação de multa? Ah, tá. Então, vamos lá.
Só quem vai ser reincidente aqui vai ser Mário, tá? Já vou antecipar, dar um spoiler da resposta. Contravenção em militar próprio, se eu tenho a nova prática de crime dentro do lapso temporal de 5 anos, não caracteriza reincidência, tá? Está aí dentro dos 63. Então, depois vocês deem uma olhadinha. A reincidência ela é uma agravante, então ela vai incidir na segunda fase da dosimetria. E ela é uma agravante preponderante. Significa dizer que, quando ela estiver presente, ela é uma das que comandam na segunda fase, tá? Então, olha só. Diante dessas informações, veja, o advogado não poderá buscar o afastamento da agravante. Não, falso. Poderá buscar o afastamento da agravante em relação a Mário, já que somente Caio e João são reincidentes. Falso. Poderá buscar o afastamento da agravante em relação a João, já que somente Caio e Mário são reincidentes. Não. Poderá buscar o afastamento da agravante em relação a Caio e João, porque Mário ele é reincidente, tá? Nos termos do 63. Então, depois vocês deem uma olhadinha. Deixa eu ver que ano que foi essa questão aqui. 2017, já está na hora deles cobrarem de novo, tá? Geralmente eles ficam assim, cobra o instituto, dá umas 2 provas, na terceira eles voltam a cobrar, eles meio que alternam assim. Então, meio que já está na hora de cobrar reincidência na prova. E aí, vamos lá, questão 9. Alberto, policial passando por dificuldades, resolve falar de sua função para ampliar seus vencimentos. Para tanto, durante o registro de ocorrência, solicita 2.000 para realizar investigações à elucidação do fato. Indignada com a proposta, a noticiante resolve gravar a conversa, dizendo que iria pensar se aceitaria ou não pagar o resultado, o valor. Foi para a corregedoria, dizendo que o carinha queria grana para investigar e apresentou a gravação como comprovação. Acerca da conduta, é correto afirmar que configura... Qual crime aqui, gente, que vocês acham? Corrupção passiva, tá? Na corrupção passiva, eu solicito, tipo assim, dá uma ajudinha aí, comprar um refrigerante, tal, né, pagar uma continha ali. Então, você solicita, mas de uma forma mais branda, não é algo que você impõe, tá? Então, aqui nós temos corrupção passiva. Quando é a pessoa quem oferece... E veja, a corrupção passiva, ela é um crime formal, né, pessoal? Então, nesse caso, mesmo que ela não tenha dado a grana para ele, ele já está no crime. Então, aqui não tem tentativa nem nada, é crime consumado. Sempre que a pessoa oferece, ela é ativa. Só aqui no direito penal, tá, gente? Sempre que a pessoa oferece, ela é ativa. Aqui, tá? Quando alguém oferece para ela, ela é passiva. Coloquei aqui os crimes, tá? Ativa, oferecer, passiva, receber. Aqui, sempre no contexto, a gente vai ter ao mesmo tempo a ativa e a passiva, ok? Quando eu ofereço ou prometo, alguém recebe. Sempre quando eu ofereço ou recebo, alguém oferece. Agora, se eu solicitar e a outra pessoa não fizer nada, eu estou sozinha no crime, ok? É preciso que a outra pessoa, ela corresponda, para daí ela ficar no oferecer também. Tudo bem? Então, isso aqui sempre é crime que cai casado, tá? Nós temos um outro que se chama concussão. Na concussão, você exige, você não solicita. Então, é como meio que você, se você impusesse aquilo, a pessoa ela fica meio coagida, ela fica com medo. Então, ela acaba cedendo, que é um crime que cai, que é muito cobrado, misturado com esses dois. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Eu queria ver com vocês, que vocês estão aqui, a maioria, na aula que vem, porque a gente tem, se não me engano, acho que mais um encontro de 3 horas. E aí, o que a gente poderia dar ênfase, né? Se na parte especial ou continuasse aqui na parte geral. Na parte geral, o que
eu sinto assim, né? Tem um pouquinho de questão de prescrição, só que é uma aula muito pesada. Então, a galera que não é do penal não vai conseguir acompanhar, não vou mentir, não vou falar que é legal, você vai. Não, você não vai aprender, não é assim. E tem uma questãozinha um pouco também da parte da dosimetria aqui, agravante, atenuante, circunstância, que é algo que eu preciso de 1h30, 2 para desenvolver. Mas a gente ainda tem a parte especial, né? Porque tem crimes que a gente não viu também. Então, aí eu queria ver depois aí o que vocês acham, o que a gente dá ênfase. Se na parte especial, na parte geral, se continua. Porque eu consigo dar até uma aulinha de uns 40 minutos aqui, de excludentes de licitude, que faz tempo que não cai. Todas as questões que a gente está vendo são dos 2 últimos anos. Eu não tenho visto nada disso, então é capaz que vai cair agora. E culpabilidade também. Então, a gente vê o que a gente poderia pegar e, de repente, eu consigo mais umas aulas ali, eu pego umas 3 horas de parte geral para finalizar e uso essas aulas online 2 horas para falar de crimes e um dia presencial aqui, crimes. Vou ver se eu faço mais ou menos assim. Mas eu estou achando que prescrição eu não vou abordar aqui, não, porque é muito complicado. Não é que perderia, né? Mas seria muito arriscado ficar 2 horas aqui para estudar um instituto só, né? Acho que... E aí, o que vocês acham? Concordo com o quê? Eu estou achando várias coisas aqui. Não estou falando nada. Larga a mão da prescrição. Então, acho que nas lives eu vou falar crimes, e que é mais tranquilo, e aí aqui eu vou falar mais um pouco de parte geral. Então, tudo bem. Já falei, o que vocês acham? Isso mesmo. Mas o quê? Não estou entendendo. Então é isso, gente. Acho que eu terminei antes da hora. Corta aí na edição, né? Por favor, não vai passar vergonha comigo. Já deu horário, não deu, gente? 4 minutos? Ai, então vou fazer um stand-up aqui. Peraí. Não dou conta. Gente, é isso. Fica aí, não brigar comigo lá embaixo, que eu estou toda revoltada aqui do horário. Ficou faltando 4 minutos. Então, para quem quiser dar uma olhadinha para a semana que vem, se Deus abençoar, né, a pessoa estudar, dá uma olhadinha em culpabilidade e ilicitude, e daí a gente vem fazer. Aqui tem algum e-mail de vocês, tipo da LAC, alguma coisa assim? Para não falar mal da gente, né? Vai. Arrasou isso daí. Aí vocês fazem um por fora de vocês, né? Sem os pessoal daqui. Eu vou ver se eu faço um compacto dos arquivozinhos lá. E aí eu mando para vocês, tá? Mas não essa semana que eu estou sem tempo. Não estou fácil hoje estudar, parar de dar aula, chega, despobreza, né? Vamos ser ricos, aprender gente na rua, aponta dedo na cara. E aí eu vejo se eu separo de parte geral esse materialzinho aí para vocês. Aí, ó, até esse negócio aqui. É isso, gente. Está liberado. Vou tocar o sino. Quem descer primeiro já aperta o sino ali embaixo. É verdade isso. É verdade esse bilhete, né? É isso, gente. Bom final de semana. Não sei nem desligar aqui.